Olá, queridos amigos, é com um grande prazer que iniciamos mais um programa Sons, Sabores e Saberes aqui pelo Sistema Norte de Comunicação. E hoje eu trago um bate-papo super especial com a querida amiga Alice Fernandes. Seja bem-vinda, Alice. É com grande prazer que eu venho aqui, a seu convite, conversar com os telespectadores e dar um pouco da minha vivência, saber do que eu ando aprontando, né? Exato, a gente vai aqui descobrir tudo que a Alice está aprontando, mas a vida, a carreira de Alice é bela. Eu a conheci já há, não vou nem dizer quanto tempo, né, Alice, mas há muito tempo. E ela com as flores tropicais. O toque de Alice, quando eu chegava nos eventos, que via, aí tem o dedo de Alice, aí tem a participação de Alice. Então, me conte como foi essa sua trajetória e hoje o que é que você está fazendo. Alice é a nossa governadora do Distrito 4500 do Rotary. Então, assim, é muita história. E agora a gente vai saber um pouquinho dessa sua história, Alice. Me conta aí. Pois é, Aninha. Eu entrei por acaso nas flores tropicais, porque eu, até então, eu cuidava dos filhos, cuidava do marido, cuidava da casa e não dava tempo. 4 filhos era uma divisão muito grande do tempo. Então, com isso, eu fui me inteirando somente da vida de casa. Eu sou formada em Direito, mas nunca exerci a profissão justamente por conta desse excesso de atividades em casa. E aí os filhos começaram a casar, foram se formando e casando, e aí eu fiquei com o ninho vazio. Ninho vazio, exato. E eu tinha muita atividade, corria de um lado para o outro. Um filho estudava em Campina, em elétrica, a outra filha estudava em agronomia em Recife, e eu me dividia entre João Pessoa, Campina e Recife. E nisso, quando eles começaram a casar, eu comecei a perder um pouco o chão. Sim. E aí fiquei só com a caçula em casa, a outra foi para os Estados Unidos morar lá, então só a caçula ficou em casa. E aí eu precisei fazer alguma coisa para ocupar o meu tempo, porque eu sou uma pessoa muito dinâmica e que gosto de fazer as coisas, está sempre em atividade, e aquele vazio não estava me fazendo bem. E eu comecei por fazer um curso no Centro de Artes Visuais, Tambiá, com Flávio Tavares. Eu fui aprender a pintar. Cheguei lá, quando eu olhei tantas pessoas cheias de predicados e já sabendo pintar, eu me inibi. Eu disse para Flávio, olha, desculpe, mas eu não vou ficar aqui. Mas por quê? Eu disse, porque eu não sei nem pincel, não sei que tipo de pincel, não sei nada. Aí ele disse, não se preocupe não. Aí me deu uma relação de tintas e de pincéis que eu devia trazer para a aula. Aí eu fui. Cheguei lá na aula, ele disse, e a tela? Você não botou na relação. Não estava na relação. Então, ele foi lá no fundo do quintal, pegou um pedaço de tábua. Menina, e saiu um quadro. Tá vendo? Olha, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Isso é talento, né, gente? Um quadro de um pedaço de tábua do fundo do quintal, quem não tinha feito nunca nada. Sim. Aí eu me animei. Ali, olha, foi assim, resultado. Eu fiquei fazendo o curso lá, fiz com vários professores, e eu devo isso a Flávia ter me dado esse empurrão, sabe? E depois eu fiz muitos cursos, e fui selecionada para ir fazer um curso no intercâmbio com uma escola da Alemanha. Olha que maravilha. Aí fui para a Alemanha, fiz o curso lá, foi também muito proveitoso. De lá eu fui para Sardenha fazer um curso de cerâmica, e movimentando, né? Eu sei te dizer que daí nasceu uma visão meio que artística. E quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar com as flores tropicais, que minha filha fez agronomia, então ela me deu assim, um embasamento de plantio, de cuidados e tal. E nisso eu
meu pai, que era orquidófilo, era uma pessoa muito voltada também para plantas, ele me passou, isso eu sabia o nome de plantas há muito tempo. E nisso eu fui me engajando nessa área de meio ambiente, de sustentabilidade. Então, isso aí foi me empolgando. E eu fui fazer cursos lá em Olambra, fui para os Estados Unidos, fui para a França fazer uma decoração de um stand da Apex, lá na França, na cidade de Angers, no Vale do Loire. E eu fiquei encantada também com aquilo que eu podia fazer com as flores. Inclusive, uma vez eu falei com Marlene, eu parei de trabalhar com artes plásticas porque não dá tempo. Ela disse, mas você está trabalhando com as flores, você só mudou o material. Exato. Mas ainda está trabalhando artisticamente, né? Artisticamente. E eu comecei a reparar que era isso mesmo. A minha tendência estava justamente se solidificando com essa visão das flores, de como você harmonizar tudo. E eu acho muito interessante quando você diz isso, né? Que achava, quando chegava num espaço e que via a minha presença através das flores. O seu toque era um toque assim diferenciado. A gente via que tem a mão de Alice Fernandes, com certeza, porque é interessante. Sabe, você passa essa mensagem, você passa nos eventos, naqueles arranjos belíssimos, tem o seu toque, tem a sua sensibilidade. A gente já diferencia. Uma vez eu viajei para os Estados Unidos e quando eu voltei, logo que eu voltei, no dia seguinte eu precisei fazer uma decoração, uns arranjos num evento que eu ia ter. E eu estava no evento quando escutei uma pessoa chegando, disse, Alice já chegou? Quando olhou o arranjo. Exato, exatamente. Então, é muito interessante que eu fico assim, muito honrada quando as pessoas dizem que viram uma flor não sei aonde e lembraram de mim. Você já pensou você ser lembrada por uma flor? Tem coisa mais especial. É porque você é iluminada. Né? Oh, coisa linda. Por isso que a gente tem você passa essa imagem para a gente, essa sensibilidade, a iluminação, o trato com as plantas, tudo, você passa esse seu carinho, passa para a gente também. Coisa boa. Então, pessoal, não saia daí, a gente volta já no segundo bloco com a Alice Fernandes. Aí vamos ver uma outra viés da vida dela. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga.
Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Sonhos, Sabores e Saberes e estou com uma companhia maravilhosa, Alice Fernandes, que vocês conhecem, uma pessoa maravilhosa e que agora vai falar um pouquinho sobre sua vida no Rotary. Porque eu não conhecia o Rotary, eu achava que o Rotary era realmente só viagens, lazer, mas, gente, eu sou rotariana hoje, mas a história do Rotary é fantástico. E a Alice começou sua vida rotariana, que eu sei que foi desde criança, e hoje é governadora do Distrito 4500, que é Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, assim, a Alice tem uma trajetória linda dentro do Rotary e a gente vai saber agora um pouquinho dessa história. Pois é, Aninha. Eu conheci Rotary através do meu pai. Meu pai era um paraibano que se radicou no Rio de Janeiro e lá ele fez parte como sócio fundador do Rotary Clube de São Gonçalo. E eu conheci o Rotary na minha juventude, através dele. Eu o acompanhava em muitas palestras, em muitas reuniões, principalmente os jantares, que a gente tinha mais acesso. E nós tínhamos, assim, o privilégio de assistir a palestras muito interessantes. E aquilo me empolgava. Sim. Mas as mulheres não eram permitidas entrar em Rotary. Nós não tínhamos acesso a ser rotarianas. Isso é um privilégio que nós temos há 35 anos para cá. Então, naquela época, eu já sou um pouquinho mais antiga do que esses 35 anos, e naquela minha juventude eu tinha assim, um acesso muito interessante em que os sócios e companheiros, que a gente se chama assim, né, companheiros de Rotary, eles, do meu pai, eram meus tios, e eu tinha assim, aquela afetividade, e quando eu casei, todos eles foram ao nosso casamento, e era assim, uma
uma entidade muito fraterna e muito empolgante. E eu gostava demais de participar do Rotary. Só que casei com o João Laércio e ele também foi ser rotariano. Olha que coisa boa. E o acesso que a gente tinha ao Rotary, as mulheres tinham ao Rotary, eram como pertencentes à Casa da Amizade. Sim. E eu, com meus filhos todos pequenos, eu participava da Casa da Amizade, muito efetivamente, porque era uma forma de eu participar da sociedade, conhecer pessoas e fazer algum bem para o próximo. Nós tínhamos lá uma creche, era em Londrina na ocasião, eu morava em Londrina, no Paraná, e a creche tinha 180 crianças, e nós ajudávamos a segurar, né, essas crianças durante o dia todo, com as refeições todas do dia, dávamos elas chegavam com a sua roupinha de manhã, tiravam, tomavam banho, botavam a roupinha da creche. Quando saíam à noite, saíam de outro banho tomado, com a roupinha delas já lavada, para casa já jantinha dada. Então, era o dia todo de tratamento para essas crianças. E eu adorava, eu achava que ter 4 filhos era pouco, então tinha mais 180 para ajudar a cuidar. Então, enquanto isso, eu estava me sentindo útil, fazendo bem às pessoas daquela comunidade. Sim. E nesse intervalo eu ajudava também meu marido, que ele fazia parte da maçonaria, e lá eu fundei uma fraternidade feminina também paralela. Era pouco o que fazer, né? Vocês entenderam quando eu digo que ela é uma pessoa iluminada, né? Assim que a gente se apaixona, a gente sabe por tudo que ela faz. Mas nisso a gente fundou o Banco de Leite Materno, lá em Londrina, e isso daí para mim foi fantástico, porque eu ajudava a recuperar crianças em estados, elas eram prematuras geralmente, e com um pouquinho de leite a gente conseguia recuperar essas crianças e depois saber que estavam bem de saúde. E isso daí para mim era fantástico. Esse banco de leite, ele foi nos oferecido um espaço dentro do hospital, o Hospital Mater Dei, lá de Londrina, porque a gente não tinha onde se estabilizar. Mas depois veio o problema da AIDS, e nessa época eu já estava morando aqui em João Pessoa, e eu me deparei com a situação, quando eu voltei a Londrina, que disseram que iam precisar entregar o banco de leite. E eu fiquei assim, muito abalada, porque foi uma coisa feita assim, com tanto amor, e ajudava tantas pessoas. Mas só que o banco de leite foi doado para o hospital universitário. E depois, eu já aqui em João Pessoa, eu vi uma reportagem no jornal Hoje. Sim. Foi uma reportagem de encerramento de um bloco do próprio jornal, e eles anunciaram e depois apresentaram que iam dar, nos mostrar o banco de leite padrão da Unicef, que era o banco de leite do Hospital Universitário de Londrina. Aí eu comecei a chorar, porque era a resposta que eu precisava para aquele esforço todo que a gente deu. Foi. Esse banco de leite foi visitado pela Zilda Arnes, e eu tenho a impressão que ela foi uma pessoa que deu o aval para que o banco pudesse ser levado a esse status. Então, eu só tenho a agradecer a Deus as oportunidades que tem me dado de servir, de ajudar, de servir também de exemplo para os meus filhos, porque eu espero que eles deem continuidade a tudo isso, né? E eu tenho a graça, a bênção de também ter um marido que me entende e que me ajuda nessas minhas loucuras. Amigo, uma pessoa humana, uma pessoa maravilhosa, Dr. João Laércio, receba aí meu abraço. E, assim, eu desconheço quem
quem tem alguma coisa, não goste de vocês. É impressionante. Todos do Rotary, como todo mundo, sabe, todos os participantes, eles têm esse carinho com vocês dois, porque vocês realmente são pessoas especiais, não é isso? E como governadora, como é essa trajetória, 2 anos como governadora do distrito? Pois é, mas aí eu preciso dizer como é que eu entrei para o Rotary. Sim, claro. Como entrou para o Rotary? Como tudo começou no Rotary? Eu já estava você dentro do Rotary, desde do banco de leite, Até esqueceu que eu ainda não era do Rotary. Não era do Rotary, exatamente. Mas aí, que as mulheres não podiam. A cadeira que eu ocupo hoje, né, na Academia Brasileira Rotariana de Letras, né, era justamente a primeira mulher que entrou no Rotary, né, porque mulher não podia participar do Rotary, só homem. Então, assim, eu ocupo essa cadeira hoje com muita honra, né? Isso. E você, então, vamos lá, como começou no Rotary? Você agora é rotariana. Pois é, aí eu era louca para entrar para o Rotary, já trabalhando com minhas flores, com meus quadros e tudo mais, e ninguém me chamava para entrar para o Rotary. Aí eu disse, mas eu tenho que fazer parte desse, não é possível. Aí um dia me chamaram para fazer uma palestra no João Pessoa Norte sobre o Dia Internacional da Mulher. Aí eu disse, eu vou caprichar agora, porque eu vou ter que ser vista, não é possível, né? Aí caprichei e fui aceita, convidada para fazer parte. Então, de março, eu fiz a palestra. Em maio, eu estava entrando para o clube. Então, quer dizer, deu certo. Então, estou até hoje e agora eu faço parte. Eu fui convidada para ser a governadora do distrito, que engloba Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E estou aqui, já terminando meu mandato, que vai até 30 de junho, e fazendo algumas coisas que eu acho que foram importantes para que a gente pudesse fazer um trabalho em prol das comunidades e das pessoas carentes. Que maravilha. Nós vamos encerrando esse segundo bloco, mas já eu volto com vocês. Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lê aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Perdi minha mãe com 10 anos, tive que ter uma responsabilidade de tomar conta de uma casa. Conheci meu esposo e fiquei morando aqui no Centenário de aluguel, mas era horrível. O dono pedia ou o dono ia precisar. Tinha que entregar e procurar outra nas carreiras. Essa realidade vem sendo mudada pelo governo da Paraíba. Milhares de famílias paraibanas agora têm um lar para chamar de seu. Bora, Paraíba!
Bora conhecer a história da Dona Vera? Aqui foi entrada zero, foi ótimo. A gente já investiu bem muita coisa porque as condições foi melhor. O governo melhorou a nossa vida. Com os programas Parceiros da Habitação e Cidade Madura do Governo da Paraíba e em parceria com o Governo Federal, até o final do ano serão 17 mil moradias viabilizadas, beneficiando os que mais precisam. Acolhendo também comunidades quilombolas, ciganas, indígenas, transformando vidas por todo o estado. Governo da Paraíba. Vem pra cá, meu coração, no melhor São João da região. As melhores atrações nacionais e regionais. A festa começa com Safadão e Matheus e Cauã. E continua com Vitor Fernandes, Bel Marques, Xande Avião, Rafaela Santos, Pablo, Priscila Sena, Natanzinho Lima, Limão com Mel, Tarcísio do Acordeon, Iguinho e Luninha, Zé Vaqueiro e Dorgival Dantas. E tem muito mais atrações. É muito mais emoção, festa bonita. É coração, é São João, é Santa Rita. De 12 de junho a 6 de julho, viva o melhor São João da região. Prefeitura de Santa Rita, a gente faz o melhor São João. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6 mil alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco dos Sons, Sabores e Saberes pelo Sistema Norte de Comunicação e continuar esse bate-papo agradabilíssimo com Alice Fernandes, a nossa convidada especial de hoje. Então, Alice, agora esse seu trajeto, como é que foi sua experiência como governadora e o que o Rotary a gente pode buscar no Rotary? Pois é, Aninha, acho que você tem tido essa experiência na sua jornada também rotária. Eu acho que quando a gente trabalha numa entidade sem fins lucrativos, mas que visa o bem das comunidades, a gente passa a ter um outro olhar para o que é essa jornada da vida. Então a gente não chega aqui a troco de nada. A gente vem para cumprir uma missão. E essa missão que eu encontrei no Rotary, eu acho que ela produz em mim também um bem-estar, a sensação de ter vindo e feito alguma coisa nessa minha trajetória. Então, quando eu fui executar essa minha tarefa que me deram de ser governadora do distrito, eu pude visitar os 82 clubes que fazem o Distrito 4.500. E essa foi uma oportunidade que eu digo que foi um presente que eu recebi. Um presente que ninguém imagina o tamanho desse presente, porque realmente eu pude atestar o quanto os clubes são importantes e quanto de trabalho eles produzem para as comunidades, como levam
objetivos e menções e um trabalho muitas vezes árduo, que as pessoas não se dão conta de quão importante esse trabalho tem sido. E isso para mim foi assim gratificante demais, poder atestar pessoalmente o que cada clube faz em suas comunidades. E quando eles fazem projetos com parcerias, são parcerias muito importantes para que esses jovens, adultos ou para idosos, que eles tenham uma vida melhor do que aquela que eles tinham antes. Sim. É muita diferença. E isso daí traz alegria para todos aqueles que estão trabalhando. E eu sempre digo que a gente sempre está disposto e disponível para aumentar o nosso quadro social. Porque quanto maior o nosso quadro social, mais oportunidades nós temos de ajudar. Mais cabeças, mais braços, mais corações. Então isso daí é muito importante, a gente ter esse trabalho aumentado na comunidade com aqueles que podem vir ajudar. É verdade. E a Alice não faz só esse trabalho, ela divulga a Paraíba. Eu vi que você distribuiu no encontro o artesanato paraibano, não foi? Fala um pouquinho desse evento que você levou. Foi. Quando nós temos um treinamento, para ser governadora, nós temos um treinamento nos Estados Unidos, e a gente passa uma semana com são 531 governadores que se reúnem em Orlando, num hotel, e nós ficamos lá uma semana, 10 dias, para nos organizarmos, para poder exercer a gestão do ano. E quando eu fui para sair para lá, eu fui orientada a levar alguma peça que nos caracterizasse aqui do Nordeste. E eu fiquei pensando o que poderia ser. E eu me disseram que tinha um trabalho de ressocialização de pessoas da Júlia Maranhão, da penitenciária, que estavam num projeto de ressocialização e que elas estavam fazendo umas bonecas de pano. E eu fui lá, conheci e encomendei essas bonecas. Levei lá para Orlando o Lampião e a Maria Bonita, e que fizeram o maior sucesso. E dentro do saquinho onde estavam as bonequinhas, eu coloquei uma explicação em português e em inglês do que era o projeto e do que o que significavam aqueles dois personagens no nosso folclore. E distribuí por lá. E foi um sucesso. Essas bonecas foram para o Japão, foram para o Reino Unido, foram para a França, foram para a Arábia Saudita e a outros países que foi. Então elas saíram para os Estados Unidos, foram para a Irlanda, essas bonecas foram para a África, elas saíram para a Grécia, elas foram para todos os lugares do mundo. Então essas bonecas tiveram a Índia, a primeira correspondência que eu recebi foi da Índia. Então o governador que recebeu, ele estava encantado com o projeto e dizia que quando ele terminasse o mandato dele, ele gostaria de vir visitar a Paraíba e conhecer o projeto pessoalmente. Olha que maravilha. E que ele ia guardar muito bem o lampião dele. Tá vendo? Que maravilha, né? Então é isso, o Rotary é isso, não é ajuda, é divulgação dos potenciais da Paraíba, né? dos estados, no caso, né, dos 3 estados que você representa como governadora. Então, assim, o Rotary tem muito para ensinar. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para chamar o pessoal para conhecer os feitos dos Rotarys. Pois é, Ana. O Rotary tem isso. Muitas vezes ele trabalha em silêncio e a gente precisa divulgar, porque a gente tem vários trabalhos que vêm junto à comunidade, trabalhos grandes que a gente
trabalha e que vem a verba vem dos Estados Unidos, inclusive, para ajudar a incrementar aquilo que a gente precisa para a comunidade. Quando a gente sente alguma deficiência e apresenta o projeto para os Estados Unidos, eles nos ajudam desde que a gente tenha sustentabilidade e esse projeto possa ter continuidade e apresentar seus benefícios. Então, quando as pessoas quiserem conhecer, nós estamos abertos. Temos vários clubes em várias cidades, 82 cidades no distrito, que podem acolher as pessoas que queiram trabalhar também por um projeto desse naipe. E o endereço, como é nas redes sociais, como é que a gente encontra os Rotaries e para que essa visita e faça essa divulgação desse trabalho belíssimo que é feito pelo Rotary? Bem, você faz parte de um clube, sim, eu faço parte de outro clube. Exato. Então, o que eu faço parte é na quarta-feira, o que você faz parte é na sexta. É na sexta, não exatamente. É? E nós temos clubes na terça, temos clubes na quinta e temos várias outras opções por aí afora nesse mundo de Deus. Então, é só questão da pessoa entrar em contato, procurar nas redes sociais o clube que possa dar assistência, que lhe interessar mais e for mais cabível nos seus horários e tentar se adaptar e conhecer, né, cada clube que tem a sua personalidade e possa acolhê-lo. Que maravilha. Gente, então foi isso. Eu acho que todo mundo, vocês que assistiram o programa, vocês que estão me acompanhando, foi um bate-papo maravilhoso. Eu só tenho que lhe agradecer, Alice, sua presença aqui só faz engrandecer meu programa e eu espero vocês na próxima terça-feira. Mas antes, eu queria fazer uma indicação de um livro desse programa. Se chama Ao Rés do Chão. Esse livro é de Thalita Lucena, uma jovem escritora que ganhou um prêmio nacional, mas esse livro, ele é fantástico, ele fala justamente de momentos, de circunstâncias reais. E Thalita, esse livro é você ler de um fôlego só. Então, assim, fica a dica para vocês, Ao Rés do Chão, de Thalita Lucena. Leiam, vocês não vão se arrepender. Viu? É uma leitura maravilhosa. E espero vocês na outra terça-feira, aqui, a partir das 8h30, no meu programa Sonhos, Sabores e Saberes, pelo Sistema UNorte de Comunicação.